enquanto ele põe aqui, lembrando que o tema, né, monitoramento de transformadores, ele é um tema bastante amplo. Então, a gente sempre fica com receio, né, de falar desse tema, porque o transformador ele pode falhar por muitos modos, né? Ele tem muitos modo de falha do ponto de vista elétrico, modo de falha físico, químico, humano, né? Então, às vezes, a gente vai pensar no monitoramento numa faixa de aplicação, né? O professor Tony já falou hoje, né? Transformadores são equipamentos extremamente essenciais no sistema elétrico. Então, por esse motivo e pela demanda, né, tanto de energia que cresce, quanto também de sustentabilidade, confiabilidade, a gente tem que monitorar, né, esses equipamentos, né? Os transformadores possibilitam a melhoria, né, no transporte, na eficiência energética. Para falar de maneira resumida, a gente poderia elencar aqui diversas vantagens, né, do uso de transformadores no sistema elétrico. Então, aí entra a grande importância de monitorar, né, esses equipamentos para a gente ter uma operação eficiente e segura, né? Isso está relacionado a minimizar falhas e prolongar a vida útil de equipamento, né? Então, quais são os desafios que eu trouxe aqui, que a gente enfrenta quando a gente está falando de monitoramento de transformadores? Vou citar 4 principais, mas a gente poderia também estender muitos outros. Primeiro, a complexidade técnica. Então, monitorar transformadores, né, é trabalhar com equipamento de diversos tipos de função de transformação, diversos tipos de configurações, equipamentos que não são de prateleira, não é esse transformador da baixa tensão, são transformadores de subestação de distribuição, então está relacionado com o professor Djalma comentou sobre os operadores do sistema de distribuição agora também tem que ter novos modelos, então aumenta a necessidade ainda, né, nesse processo dos transformadores de distribuição, que não são tão caros, igual transformadores da transmissão, para já vir com um sistema de monitoramento, né? Mas ele precisa ser monitorado, porque sua falha pode deixar cidades ou bairros aí, 50, 60 mil pessoas sem energia elétrica, principalmente sistemas de distribuição, onde a nossa redundância é baixa, né? E dentro dessa complexidade técnica, a gente tem a necessidade de conhecimento especializado. Então, a gente fala muito de inteligência artificial, né? E, nesse caso, o uso de inteligência artificial tem que ser especializada, não pode ser uma inteligência ampla, genérica, né? Então, a gente tem que trabalhar como que os dados vão ser coletados, quais dados, como é a interpretação desses dados, e aí depois a gente poderia pensar num treinamento de uma rede neural. Então, nessa linha, né, a gente tem engenheiros hoje que estão basicamente aposentando, que só de bater o olho em alguns dados, ele já dá uma estimativa da saúde, da condição de operação, do risco daquele transformador, né? Então, a gente vai precisar também de ferramentas computacionais para nos ajudar nesse processo, ter esse conhecimento especializado aqui. Outro desafio é o custo de implementação, principalmente em sistemas de distribuição e grandes consumidores industriais. A gente conversa com alguns consumidores que têm ali 10, 20 transformadores internos no seu parque, mas quando a gente vai falar de um sistema de monitoramento, o custo de implementação e o custo da manutenção, né, desse monitoramento acaba se tornando proibitivo, né? Então, é um desafio que a gente tem que buscar desenvolver novas tecnologias com baixo custo, né, para poder melhorar, né, a
a operação do sistema. Outro desafio que a gente tem visto, principalmente no contexto de transição energética, no contexto de desenvolvimento tecnológico, grande quantidade de dados em tempo real, como a gente vai trabalhar disso, né? Então, a gente precisa de novos sensores para fazer essa coleta, para poder melhorar ainda o monitoramento. E a grande dificuldade, diversos fabricantes com diversos sensores, cada um com sua plataforma de armazenamento ou de comunicação. Como que a empresa, né, se comporta nesse processo? Como que é a integração dessas diversas fontes, né? Então, muitas vezes, por essa dificuldade, as empresas ficam presas em um fabricante, né? E aí os preços podem subir nesse caso. E, por fim, né, como desafio né, o professor Tony falou, identificar falhas, né? Muitas vezes a gente pensa no monitoramento como a falha é um problema, né? Na realidade, a falha, por pouco provável que ela seja, ela vai acontecer em algum momento, em qualquer sistema. E aí, o que a gente tem que pensar enquanto, né, você está monitorando? Primeiro, se eu tiver algum tipo de previsibilidade, eu tomar ações. E segundo, se eu não tenho previsibilidade dessas falhas, que ações eu devo tomar sob contingência? Então, o monitoramento também vem nesse processo para ajudar a manutenção, para a gestão sob contingência, gestão de sobressalentes, né? E outras atividades da manutenção. Então, esses são os 4 desafios mais latentes, né, que a gente tem percebido. E aí, então, vou falar um pouco do monitoramento. Como que é feito o monitoramento? A gente tem diversas formas. Tem monitoramento online, e aí vem a discussão, o que é online e o que é tempo real. Muitas vezes a gente tem um transformador que não é desenergizado, mas a coleta da informação é de 3 em 3 meses. É online ou é offline, né? Então, fica essa discussão. Mas a gente tem um grande desenvolvimento, uma grande disponibilidade de dispositivos eletrônicos inteligentes, né? E de baixo custo, inclusive, com tecnologias que estão aí na fronteira do conhecimento, como processos com sensores com nanotecnologia. Então, a gente tem, de maneira mais clássica, né, sensores de temperatura e pressão, sensores de vibração, análise de gases dissolvidos, né, através de ensaios de rotina, físico-químico, cromatográficos, ensaios especiais, né, e sistemas de monitoramento remoto. Então, às vezes, o que as empresas querem hoje é fazer esse monitoramento em tempo real e remoto. Mas, como fazer um monitoramento remoto de um transformador de distribuição que está numa subestação de distribuição lá no meio da Amazônia? Qual é a infraestrutura de rede? Qual é a infraestrutura de telecomunicações? Né? Então, isso também impacta em qual tecnologia se vai utilizar. E aí é manutenção preditiva baseada em dados, né? Então, a gente vai olhar a condição dos transformadores e, com base na condição, né, a gente vai ter ações de manutenção ou planos de manutenção. Então, enquanto a gente não tiver, né, manutenção baseada em dados, a manutenção é no tempo, de acordo com o fabricante. Mas isso é bastante limitado. Então, a gente tem internet das coisas, grande volume de dados, né? E planos de manutenção, ensaio de rotina, inspeção sensitiva. O ser humano, como sensor, também funciona muito em grandes consumidores industriais, ainda assim funciona. E funciona também para transformadores de subestações de distribuição. Muitas vezes o técnico passa toda semana. O transformador está com um barulho diferente.
ele vai lá, reporta, aí está lá a abraçadeira dos mancais afrouxada. Isso previne falhas. E é importante, né? Temos robô que possa fazer isso? Temos, mas será se é viável economicamente? Essa é outra questão, né? Enfim, quais são as tendências, né, com base nesses desafios? É o uso de inteligência artificial e machine learning, então ciência de dados. Então a gente tem um grande volume de dados, né, para poder fazer referência, ter insights, propor métodos. E aprendizado com operações passadas. Esse é um ponto importante, né? Porque parece que isso já é coisa do passado. Não é. Não são todas as empresas que têm registros fiel do passado a respeito de determinados equipamentos. Para grandes equipamentos, sim. Equipamentos médios, nem sempre, né? Então, é manutenção preditiva, então a gente evitar métodos corretivos, deixa falhar e a gente substitui e pronto, para manutenção preventiva baseada em dados, né? Redução, né? A manutenção preventiva, ela reduz custo e inatividade, né? E digitalização e adoção de novas tecnologias. Então a gente tem aí também um aumento do uso, né, de tecnologias digitais, né, e em função do aumento da conectividade e integração do sistema. Então parece que é coisa simples, mas quando você vai para campo, o que os engenheiros têm lá para tomar decisões? Planilhas. Ainda assim tem planilhas. E aqui citar só alguns dos benefícios de um monitoramento eficiente, né? Então, aumento da vida útil dos transformadores, redução de custos operacionais, melhoria na segurança, eficiência energética, melhoria da imagem da distribuidora, da empresa, que acaba tendo falhas mitigadas, né? E muitos outros. Então, com base nessa parte, o que a gente, no projeto que a gente desenvolveu, o que a gente relaciona com aqueles desafios? Primeiro, essa figura da esquerda é do SIGRE, né? Os modos de falha, 2/3 dos modos de falha dos transformadores ainda são ocultos. A gente ainda não tem capacidade de capturar, porque eles podem ser por diversos motivos. Né? Transformador, a gente conversa igual o ser humano, a gente vai lá, faz o exame de sangue e tal, tá tudo bem, mas amanhã pode ter um infarto. O transformador é assim, né? Então os modos são ocultos e 37% são evidentes. Então a gente precisa de novas tecnologias que possam, né, diminuir um pouco esse percentual aqui de modos de falha ocultos do transformador. Outra questão, né, de complexidade técnica, aqui a figura não ficou muito boa, mas a gente tem transformadores de diversas características. Muitas vezes a gente faz uma inferência para um transformador de distribuição, esse mesmo transformador, mesma característica, mesma potência, está num gerador eólico. As variáveis explicativas têm um comportamento completamente diferente. Então, esse é um outro desafio aí que a gente precisa, né, transpor no processo do monitoramento. Quais ferramentas e métodos que a gente tem verificado que são utilizados em monitoramento nesse contexto? Né? Health Index, então a gente tem muitos trabalhos relacionados à avaliação de saúde dos transformadores. E Health Index normalmente é uma foto, você tira ali as suas variáveis explicativas e a partir disso você, com base na interpretação das variáveis, qual é a saúde, qual é o risco de falha desse transformador, né? Métodos de regressão, e aí pode ser regressão dos mais diversos tipos, mas muitas vezes a gente também tem que ter conhecimento como as variáveis se comportam. Eu tenho variáveis extremamente dinâmicas, como o hidrogênio,
que a partir de um transitório começa a se acumular dentro do transformador. E tenho variáveis extremamente lentas, como o grau de polimerização, a degradação do papel do óleo isolante. Então, como trabalhar com isso, né? Em conjunto. Quando a gente trabalha de maneira separada, a gente tem normas, trabalhos muito bem consolidados. Mas quando coloca junto, o efeito combinado é o grande desafio que está em investigação e está aberta a pesquisa. Simulação Monte Carlo a gente tem utilizado para capturar correlações temporais, como essas variáveis se correlacionam no tempo. Né? Existe correlação entre variáveis que, a princípio, não teriam nenhuma ligação. Cenários e capturar também incertezas. Se eu tenho sensor lá no meio da Amazônia, que eu não tenho tanta confiança na sua precisão, eu posso aumentar a incerteza da medição e aí avaliar a saúde e o risco daquele transformador num nível de incerteza maior. Né? E, por fim, o que eu vejo que é a tendência é o desenvolvimento de redes neurais. Então, eu acredito que os métodos clássicos, eles vão ser importantes para que a gente possa aprender a treinar, né, essas redes neurais. Uma vez que, conforme eu comentei, variáveis explicativas, né, quando a gente combina um número elevado, a gente tem aqui um processo não supervisionado. Muitas vezes, o especialista não sabe qual é a condição do transformador. Então, a gente tem que também identificar padrões dessa condição. Né? Então, redes neurais, eu acho que vem nessa direção, de capturar esses padrões, né, desses efeitos combinados de variáveis distintas que são monitoradas, correlacionadas no tempo. As variáveis que são monitoradas, né, eu chamo aqui de variáveis explicativas. Tem vários tipos, tem aqui CO, CO2, GP, umidade, temperatura, gases, tem corrosão, tem tensão interfacial. Então, são variáveis que são coletadas por diversos tipos de monitoramento. Como tratar isso de maneira conjunta? Né? Esse foi o desafio. Porém, quanto mais variáveis, mais informação a gente busca, todos aqueles itens começam a aparecer. Aumenta custo. Até que ponto? Quais variáveis a gente vai monitorar? É viável economicamente? Né? Quais variáveis nós vamos coletar em tempo real? Um sensor de hidrogênio da ABB custa R$500 mil. Um sensor. Então, a gente começa a ter um grande volume de dados. A gente tem sensores, sistemas remotos, armazenamento em nuvem. Muitas vezes, a gente chega na empresa, não, a gente não quer nuvem por causa de cibersegurança. A gente quer uma aplicação local. Então, a internet é boa, mas tem muitas empresas conservadoras que ainda colocam isso como uma restrição, né? Inspeções e ensaios de rotina. Então, aqui para também, né, fazer a coleta dessas variáveis. Então, resumindo, né, quanto mais informação a gente tiver do transformador, mais complexo vai ser nossa análise, nossa inferência, mais caro vai ser. Mas a gente pode ter como resultado uma representação melhor de qual é, de fato, o risco daquele transformador vir a falhar, qual é a saúde dele, qual é a vida útil dele. E o que os operadores de sistemas de distribuição esperam? Primeiro, eles querem ter uma visão geral do parque de transformadores. Então, estou falando 2 pessoas administrando 1000 transformadores. Né? Então, o que elas esperam? Ter uma visão geral do seu parque, normalmente classificado em 3 níveis, normal, alerta e crítico. Né? As
Ferramentas atuais não distinguem crítico entre crítico, não distinguem alerta entre alerta. Então, a partir do momento que a gente coloca incerteza, coloca esse efeito combinado, né, a gente também pode ranquear, né? A gente tem aqui, né, esse transformador não foi avaliado nessa demonstração, mas aqui a gente tem transformadores normal, crítico, alerta e alerta. E aí, entre os dois alertas, se eu tiver uma equipe, para quem que eu vou mandar a equipe ou alguma ação de manutenção? Então, a gente consegue também ranquear esses elementos para dar prioridade de alguma ação na manutenção. Então, o monitoramento é importante nisso. Outra questão fundamental é que a gente tem aqui, né, uma ferramenta computacional que faz essa análise, mas tem do lado aqui uma coluna que o especialista ele pode alterar o que o computador deu, com base nas informações do próprio programa computacional, como na experiência em alguns transformadores que possuem especificidades que não são representados dentro do conjunto das variáveis explicativas. Então, um exemplo clássico é o transformador que está longe de um grande centro. Se ele vier a falhar, uma cidade de 60 mil habitantes vai ficar sem energia, e é 3 dias para chegar a uma reserva por questões logísticas. Então, nesse caso, o operador ele vai ser mais crítico, ele vai ser mais conservador, desculpe. Então, por exemplo, se o transformador aqui está em alerta, ele fala, não, isso é crítico, porque se ele vier a falhar, eu vou gastar 3 dias e como eu não vou deixar ele chegar em nível de alerta. Então, é importantíssimo ainda, mesmo com todo o aparato que a gente tem de inteligência computacional, de dados, a análise do especialista. A gente não pode abrir mão da análise do especialista. E aí, olhando o transformador especificamente, uma vez que a gente ranqueou, né, quais variáveis, né, deu esse nível de risco, essa saúde do transformador. Então, isso é uma tendência, né, que a gente sempre verificou que os operadores, os gestores desses equipamentos, sempre nos perguntam, mas eu quero saber quais variáveis que estão me atrapalhando aqui, que está fazendo eu gastar nesse transformador. Né? Aqui ficou também uma questão importante, para definir aqueles níveis de alerta crítico e normal, a gente usou norma do I3S, mas muitas empresas usam normas internas, às vezes mais conservadoras, às vezes menos conservadoras. Então, os sistemas de monitoramento, eles têm que ser customizáveis, vai ser de acordo com o cliente. Não dá para ter um sistema que é genérico para todos. Vai ter um sistema genérico, usando a norma. Mas, às vezes, o know-how do próprio cliente, ele vem complementando a norma. Então, os sistemas eles têm que ser customizáveis. Isso é um desafio muito grande. Ferramentas clássicas também que são consolidadas, né, como o triângulo Duval, o pentágono, para detectar os principais modos de falha, né, não podem ser prescindidas. A gente também tem que usar essas ferramentas. Mas essas ferramentas, normalmente, elas aparecem quando o problema aconteceu. O transformador já está ali na falha, né? E aí você vai ver, foi falha térmica, descarga parcial, enfim. Né? Então, os sistemas de monitoramento, eles têm que vir complementando e tampando a lacuna que o monitoramento clássico deixa, né? Principalmente na captura de efeito combinado de variáveis. E, por fim, o operador, ele quer, por exemplo, aqui é um projeto que a gente está em desenvolvimento com a Energisa, começamos em 2024, são 3 anos, um parque de 1000 transformadores, ele quer olhar para o mapa do Brasil, identificar ali os pontinhos vermelhos e verificar onde é os problemas. Então, esse transformador aqui,
é aquele que eu falei, se ele falhar são 3 dias, porque ele não é um transformador tão caro, mas também ele não é tão barato para ter um sobressalente lá no local, na subestação local. Então, a subestação próxima vai, né, gastar 3 dias para ceder um transformador que pode ser um substituto. Essa é outra questão do monitoramento. Uma vez que você começa a identificar transformadores com algum tipo de problema, você já tem que pensar, espera aí, como que eu vou gerir a reserva dele? Qual é o plano de contingência que nós vamos fazer caso ele venha falhar? Né? Então, tem também análise, e acho que o professor falou, multidisciplinar, econômico e logístico. Né? Para concluir, né, o monitoramento é essencial. Apesar dos desafios enfrentados, as tendências apontam para um futuro conectado e inteligente. Então, tem muita oportunidade de investigação, principalmente para tecnologias inovadoras que tentem capturar o que aquele conjunto de dados traz para a gente de informação acerca do monitoramento. Né? A gente tem um crescimento gradativo da disponibilidade de sensores, né? Sensores, né, que aumenta volume de dados e qualidade de dados, sensores mais precisos. Né? A gente tem aprendizagem de máquina com inteligência artificial e IoT, né, para melhorar a infraestrutura, mas até que ponto isso é viável economicamente? É a tendência, mas será se para transformadores de distribuição isso vai ser viável? Né? A gente vai ter melhoria de diagnóstico remoto, melhoria, né, de ciclo de vida dos transformadores. A tendência é que os custos dos sensores caia, então o custo de implementação do monitoramento caia, isso vai possibilitar uma inserção maior na distribuição. E, por fim, né, o parecer do especialista. Esse especialista aqui está em falta. Né? Não temos muito engenheiros especialistas que conseguem, uma simples análise visual, né, dar uma informação parecida com o que os softwares vão dar. Né? Mas ele ainda é fundamental. Então, às vezes, o software ele vem para ajudar numa transição. Vai vir um novo especialista, ele vai aprender também com o software. Obrigado pela atenção. E todo esse processo, né, ele vem, né, ao encontro da digitalização e da transição energética, né, que a gente tem vivido.